Oi, eu sou a Lorena. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre os conteúdos que eu estou estudando na faculdade de psicologia e que eu vou utilizar para estudar para minhas provas também. Hoje eu vou falar sobre a origem da psicanálise. Então, para falar da origem da psicanálise, a gente tem que falar de uma doença que existia desde lá da antiguidade, que é a histeria. Então, os médicos, principalmente gregos, né, que a gente tem registro, já tratavam desse conceito de histeria. Matriz, em grego, ela seria uma doença ali relacionada à matriz dos seres humanos, que é onde se origina o ser humano, no caso, o órgão útero, né? Então seria um transtorno que atingiria essencialmente mulheres aí, porque seria falta de relações sexuais, alguma coisa assim. Então, esse transtorno aí vem desde a antiguidade ser um mistério para a medicina. Por quê? Porque não se entendia muito bem ali. Então, lá em Viena se forma nosso querido Freud, pai da psicanálise. Então, o Freud estava lá na sua faculdade de medicina e foi obrigado a começar a trabalhar, né, como médico, porque ele ia se casar. Ele começou a trabalhar então nos hospitais, mas ele sempre demonstrava interesse maior por questões relacionadas aí a coisas da psique, né, relacionadas não diretamente relacionadas a transtornos fisiológicos aí. Então ele se interessava por como a sífilis afetava o sistema nervoso, por exemplo. E daí, já que a gente já falou da histeria, né, se interessava muito também por essa doença que não era muito explicada. Então ele dedicou aí seus estudos à histeria, à origem da histeria, por que ela existia. E por causa disso ele vai então estudar com Charcot, lá em Paris. Ele também tinha seus estudos sobre a histeria especificamente, e ele tinha descoberto já que ao usar hipnose para tratar as deficiências fisiológicas que a histeria causava, ele conseguia sugestionar o paciente através da hipnose ali para que esse paciente voltasse, por exemplo, a enxergar. Ali, através desse método, começaram seus estudos. Só que, apesar de eles estudarem juntos, eles seguiram duas linhas diferentes. Então, para o Charcot, era realmente ali um distúrbio de origem sexual que era puramente fisiológico. Alguma coisa na cabeça da paciente estava dando curto, não estava alguma ligação ali nervosa, não estava funcionando direito e por isso parava de enxergar, parava de andar, parava de falar, por exemplo. Enquanto pro Freud era de origem puramente psíquica. Então ele começou a perceber que a hipnose e a histeria tinham alguma coisa em comum. Porque quando as pacientes estavam especificamente hipnotizadas, elas conseguiam remover o sintoma da histeria, apesar de não ser duradouro. Então, através dos estudos de outros teóricos aí também que já estavam estudando nessa mesma linha, ele começou a criar essa teoria dele que é a psicanálise hoje, né? Principalmente as contribuições do Lebow e do Bernheim sobre a sugestão pós-hipnótica e do Breuer na Áustria. Então o Breuer na Áustria também estava nessa jornada aí de descobrir também através da hipnose. Então ele foi também dessa vez estudar com o Breuer. E juntos eles começaram a perceber que talvez só a sugestão da retirada específica do sintoma não funcionasse. Então falar para o paciente hipnotizado, agora você consegue andar. Ele acreditava por um tempo, mas depois o sintoma voltava. Então, em vez de fazer isso, eles começaram a falar com o paciente, conversar e fazer esse paciente contar do passado dele, da vida dele, dos eventos traumáticos dele. E eles descobriram que, ao hipnotizar os pacientes, esses pacientes conseguiam falar de coisas que eles não lembravam mais conscientemente. Então, quando eles estavam acordados, eles não lembravam daquilo. Eventos traumáticos, coisas que os mecanismos de defesa daquela paciente não deixavam ela lembrar, ela lembrava. Depois de acordados, então o Breuer ou Freud recordavam conscientemente aquele evento. Eles começavam a contar, né, para o paciente, olha, você me falou isso, que durante a tua infância aconteceu isso, e junto com o auxílio ali do terapeuta, essa paciente ia se recordando e perceberam que depois de recordar, de acessar esses conteúdos inconscientes aí, essas pacientes especificamente não retornava os sintomas. Esses sintomas eram extintos, realmente. Então, só a sugestão hipnótica não era suficiente, mas quando esse sofrimento, esse trauma era recordado e era trabalhado ali na sessão,
a histeria acabava, era curada. Então assim surge a psicanálise. O Breuer começa a enviar, né, suas pacientes que ele percebia que estavam histéricas, digamos assim, para o Freud tratar através do novo método, que seria a cura pela fala. Então assim surge os primeiros passos aí da psicanálise e a oportunidade do Freud continuar trabalhando próximas teorias que ele cria, a teoria da personalidade. E assim ele começa a trabalhar efetivamente como terapeuta, digamos assim, através da hipnose e da cura pela fala. Aberto a correções aí nos comentários sobre coisas que eu posso ter falado errado, até porque eu estou estudando sobre isso, então eu não sou uma especialista no assunto. Eu vou deixar também na descrição a referência do que eu tô falando, tá? Qual livro que eu tô utilizando. E é isso.